A cada ano, o câncer de mama se torna mais frequente em todo o mundo, com 22% dos novos casos diagnosticados, principalmente em mulheres, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. A gente fala principalmente em mulheres porque há casos em homens também, raros, mas existem também esses casos. O especialista vai nos falar daqui a pouco, porque o internauta pula e diz, mas, né? Porque, veja bem, apesar do câncer de mama ser mais recorrente nas mulheres que estão na menopausa, as mulheres na pré-menopausa têm uma série de fatores de risco também. Está conosco aqui um médico oncologista e mastologista, Manuel Jesus Coelho Pinheiro, mas é o doutor Jesus Pinheiro, que é conhecidíssimo aqui em Manaus, e vai explicar quais são esses fatores de risco. Bom dia, doutor Jesus Pinheiro, mais uma vez, é importante esse assunto, e obrigado por estar conosco aqui. Muito obrigado a oportunidade de conversar e falar de coisas importantes para as mulheres. Câncer de mama, como se afirmou, é o mais incidente no mundo, o mais incidente no Brasil nas mulheres e o que mais cresce proporcionalmente aos outros. Certo. Tá? Não tem um fator único determinante, é multifatorial. Mas a gente pode elencar os principais fatores de risco. Tá? Por exemplo, todas as mulheres que iniciam o uso de anticoncepcional muito jovem, tá? Isso é uma prática comum de 14, 15 anos. Quer dizer, esse hormônio chamado estrogênio ou estrógeno contribui para o aparecimento de câncer. Então, quanto maior nós falamos que a janela estrogênica começar muito cedo e terminar muito tarde, é um dos fatores de risco. Certo. Outro fator de risco são as mulheres que não têm filhos, ou têm filhos após 30 anos de idade. As nulíparas, com o nome técnico, têm uma chance de câncer de mama maior. As mulheres obesas é outro fator de risco, porque a gordura pode ser transformada biologicamente em hormônios. E o câncer de mama tem como seu principal combustível, ou seja, o fator que provoca as células se multiplicarem muito rapidamente, é o hormônio produzido pelo próprio ovário da mulher, que chama-se estrógeno. Certo. Além desse, só para citar que tem uma confusão, me permita. O risco hereditário, se nós pegarmos todos os cânceres de mama do mundo, apenas 10% sofreu influência hereditária. Certo. Os outros são cânceres esporádicos. A não ser quando tem uma incidência na família, a mãe ter câncer de mama, a filha ter câncer, a neta ter câncer, aí tem alterações genéticas, Entendo. que aí pode ser até 80% de chance de câncer. Mas os principais fatores são esses aí expostos. Doutor Jesus, olha, a menopausa, né, que é o terror também de muitas mulheres, mas é algo que vai chegar para todas elas, é natural, né? E a pré-menopausa, como é que se identifica uma pré-menopausa? Assim, a idade média Sim. varia entre 45 e 50 anos para você entrar na mulher, entrar na menopausa. Certo. Varia muito com a idade mais jovem, começa a menstruar, mais jovem ela vai parar de menstruar. Certo. Tá? Então, o climatério é essa fase intermediária que a mulher começa a sentir alguns sintomas, né? Fica mais irritada, ela sente mais calores, ela tem uma lubrificação das suas mucosas diminuída, ela vai ter insônia. Esses sintomas antecedem a menopausa. Tá? A menopausa caracteriza quando ela para realmente de menstruar. Certo. E aí a incidência de câncer de mama aumenta significativamente, tá? Entendi. Em torno de 80% dos cânceres de mama acontece após os 50 anos de idade. Portanto, tem uma série de indicações para as mulheres de fazer o seu autoexame mensal, mas o exame que realmente mudou e diminuiu a incidência de morte por câncer de mama é fazer os exames periodicamente, como a mamografia. Como faz mamografia de rastreio, e também para as mulheres entenderem, para não ficar confuso. O Ministério da Saúde diz que deixa ser a partir de 50 anos até os 69. Certo. Isso tem uma cobertura boa, realmente, mas tem uma incidência de 20% de cânceres abaixo de 50 anos, que se eu for observar somente aquela orientação, eu vou
perder de fazer o diagnóstico em fase inicial. E tempo é muito importante quando há o diagnóstico inicial. É verdade. Né? Por isso, nossas sociedades de cancerologia e mastologia orientam que a mulher comece a fazer sua mamografia a partir dos 40 anos de idade. 40 anos. 40 anos Muito é bem. esse daí. Quanto mais cedo fizer o diagnóstico, maior o índice de cura com tratamentos menos agressivos. Então, o desafio não temos vacina para câncer de mama. O que nos resta? Fazer o diagnóstico na fase mais inicial e fazer esse tipo que vocês estão fazendo, de orientação, Isso. de educação continuada, Isso. que a maioria, uma grande parte, não tem acesso a essas informações. Exatamente. E a cobertura até então tem sido satisfatória em termos desse exame, de acesso a uma mamógrafo, a mamografia. Não é como a gente gostaria, Entendi. né? É tão importante a mamografia que teve a pressão das nossas sociedades e tem uma lei dizendo que a mulher, a partir dos 40 anos, pode e deve exigir que o serviço público realize a sua mamografia. Certo. Aí nós temos estados onde tem uma cobertura excelente, como Curitiba, mas o Amazonas e a região norte, devido às nossas características regionais, às Entendi. distâncias, nós não temos a cobertura que precisava. Na capital é uma cobertura boa, é considerada boa. Certo. Mas quando eu faço isso para o estado todo, temos dificuldades de manutenção desses equipamentos, da realização De dos manuseio exames, dele. de manuseio, de Entendi. técnicos. Isso. Ainda é um grande desafio. Ainda é um grande desafio. Graças a Deus que a tecnologia vai permitindo, né? Hoje a gente pode fazer a telemedicina, como por exemplo tem em Atalaia do Norte, ter um mamógrafo, fazer uma mamografia, encaminhar aqui para um centro, os técnicos e os especialistas analisam e faz a leitura desse exame, orientando essas mulheres. Aí tem um dado muito importante para as mulheres que recebem um laudo de mamografia. Certo. Tem uma classificação chamada BIRADS. Nada mais é do que uma escala ascendente de probabilidades para câncer de mama. E aquilo serve para indicar a conduta subsequente. Muito bom. Então, a partir do BIRADS 4, precisa uma consulta com especialista. Normalmente faz biópsia e, dependendo daí, os tratamentos se confirmam câncer. Entendi. O 1 e o 2 são normais, fiquem tranquilos. Se tiver BIRAD 1, BIRAD 2, tranquilo. Certo. Se tiver o BIRADS 3, esse exame deve ser repetido com 6 meses. Já se acende Essa uma é a luz orientação. amarela, então. Perfeito, Três, exatamente. o 3. O 3. Entendi. Porque tem muita gente que faz exame, aparece o 2, até o 1 já torna uma preocupação. O 1 seria assim o normal, é uma Aceitável. tranquilidade. Aceitável. Esse daí tranquilo. A partir do 2 já O precisa 2 ter é também um controle anual. O Certo. 3 precisa um controle semestral. semestral. E 4 é biópsia, tem que ir com especialista. Entendi. Olha, nós estamos falando aqui ao vivo com o doutor Manuel Jesus Pinheiro, oncologista, mastologista, que estamos falando sobre a menopausa, pré-menopausa, os cuidados que a mulher deve ter com a sua saúde. E, doutor, muita gente pergunta e teme também a mastectomia, né? Em que casos a mastectomia se faz necessária? Olha, hoje, o que há 30 anos atrás era uma regra, Sim. hoje está se tornando cada vez mais raro. Muito bom. Porque a mastectomia hoje só é indicada nos casos de câncer avançado, ou seja, aquela que por um descuido ou dificuldade teve o seu diagnóstico retardado, tá? Entendo. Mesmo assim, as que têm acesso, que faz um diagnóstico com tumores acima de 5 centímetros, hoje nós temos o recurso de fazer uma quimioterapia pré-operatória, com a redução desse tumor e possibilitando que a gente faça cirurgias conservadoras. Entendi. Então, a indicação de cirurgia conservadora ou mastectomia radical, que tem um agravo físico, estético muito forte Que é da a mastectomia, retirada da mama. total da mama e algumas vezes até o músculo peitoral em casos de câncer avançado. Por isso, mais uma vez, é a nossa luta. Temos que fazer o diagnóstico mais precoce
Para isso tem que fazer os exames, mesmo quando não está sentindo nada, que é para exatamente fazer o diagnóstico em fase inicial. Agora, doutor Jesus Pinheiro, o autoexame é tão eficiente quanto uma mamografia, por exemplo? Não, nós não podemos. Algum tempo atrás, apostou-se muito no autoexame. É evidente que ele ajuda. E também para as mulheres. Autoexame é você comparar a mama direita com a esquerda e vice-versa. Se olhar no espelho, ver se o bico do seio, o mamilo, tem diferença do outro, ver se está puxado, se está retraído, ver se tem algum abaulamento e com o dedo você perceber se tem algum nódulo, algum caroço. Certo. Mas tem uma grande quantidade de cânceres de mama que você não consegue apalpá-los com o dedo. São os tumores pequenos, as mamas grandes, tá? As microcalcificações tumorais. Então, o autoexame ajuda sim, mas não pode substituir a mamografia. É um erro, em hipótese alguma, não pode substituir. Muito bem, olha. Isso é muito importante, porque eu chequei, não tem nenhum caroço. Não senti nada, não sinto nada. Isso é muito ruim. Perigoso, é perigoso. Porque é uma doença que, infelizmente, como nós ouvimos aqui, ela é passível de que qualquer pessoa pode, né, contrair. Qualquer pessoa, independente de raça, de cor. Qualquer pessoa. Inclusive nós homens. Mas nos homens é mais raro. Nenhum país do mundo ultrapassa 1% a incidência de câncer de mama em nós homens. Certo. Porém, quando tem câncer de mama no homem, sim, a probabilidade de passar defeitos genéticos para a filha é maior do que fosse somente a mãe. Se tem, então, o pai e a mãe, essa probabilidade é ainda maior. Terrível. Muito terrível isso. Olha, o homem, quando chegar novembro, é o novembro azul, é a próstata. A mulher, em outubro, o câncer de mama. É verdade. Né? Precisa estar atento. Esses dois cânceres... Câncer de colo de útero também. É verdade. Esses dois cânceres, próstata no homem e mama na mulher, é como se fosse uma corrida frenética para quem é o mais incidente, tá? Eles são um pouco equivalentes. Agora, no Amazonas, diferente do resto do Brasil. Como é que está? Quando nós comparamos câncer de mama com câncer de colo uterino. É basicamente o dobro a incidência de câncer de colo uterino em relação a câncer de mama. É muito mais frequente o câncer de colo uterino no norte, especialmente no Amazonas. É basicamente o dobro. No Brasil é o inverso. Das outras regiões? No Brasil é o inverso. O câncer de mama é superior, disparado. É mesmo? Quando somos o Brasil todo, mama é o mais frequente. Mas no Amazonas, colo uterino é mais frequente do que mama. Aí mais uma coisa. Então, mulher, olha, se eu tenho os dois órgãos que são facilmente acessíveis ao olho, ao exame, ao toque, exames simples que não são complexos como o preventivo, ginecológico, e o exame da mama. A mulher fazendo esses dois, quase que a metade dos cânceres que atinge a mulher estão localizados nesses dois órgãos, colo uterino e mama. Entendi. Portanto, nossas políticas públicas, né, com prioridade, devem ser direcionadas para esses dois órgãos, colo uterino e mama. Com que frequência a mulher deve visitar o mastologista? Se dependendo da idade, mas se ela tem, vamos pegar a partir dos 40 anos, que é o nosso foco, se ela tem uma atividade ou se ela tem um exame absolutamente normal, não é incluída nos grupos de maior risco, ela pode fazer a cada 2 anos até 50 anos, tá? Entendi. A partir dos 50, a nossa obsessão é fazer diagnóstico precoce, aí seria anual. Então, de 40 a 50, se está tudo normal, posso fazer a cada 2 anos. A partir dos 50, deve ser anual. Muito bem. Auxilia na prevenção, até a produção pedir aqui, auxilia na prevenção. Ter uma vida saudável, não comer gordura, não abusar do sal, do açúcar. O senhor falou da obesidade, que é também um dos fatores de risco. Praticar exercícios físicos, dormir bem, beber bastante líquido, ajuda na prevenção? Tanto na prevenção de câncer, como em vários outros aspectos, né, doenças cardíacas e tudo mais. Mas esse daí está dentro dos hábitos alimentares
um dos principais fatores de risco para câncer é o hábito alimentar. Olha Então, aí. é isso aí. Quando eu pecaro, tem uma pizza, que é a incidência dos fatores de risco para câncer de modo geral. 30% de todos os cânceres estão relacionados ao tabaco. 35% dos outros cânceres estão relacionados aos seus hábitos de vida. Né? A comida adequada, falta de exercício físico, bebida alcoólica em demasia, tipo de alimentação absolutamente em desacordo com as orientações. Ora, se eu já sei que esses dois fatores são os maiores, 30% e 35% seria o céu que esses dois... Eu estou com 65% se somar, se eu obter esses hábitos. É isso aí. Né? E, claro, a visita ao mastologista, conforme essa orientação, é verdade. Uma vez ao ano, até os 50, e depois, aliás, 2 vezes. A cada 2 anos, de 40 a 50, e a partir dos 50. Agora, tem caso individualizado, né, que a gente começa a fazer dos 30 anos de idade, aqueles que têm aquele passado familiar e tudo mais. Mas, de regra geral, essa é uma boa orientação. Muito obrigado, doutor Jesus Pinheiro. Uma conversa com um conteúdo relevante, que pode até salvar pessoas que estão aí nos ouvindo. E olha, não passei do tempo, já tem mais de 1 ano que eu não vou ao mastologista. Mulher que está nos ouvindo no carro, tem um empoderamento feminino agora, ela tem que também ter esse empoderamento da saúde. É isso aí. Eu vou ao médico, vou lá com o doutor Jesus e outros colegas também. É um direito garantido em lei, É um direito em lei também. Exige a sua mamografia. Pronto. E o Outubro Rosa está em pleno curso, mas essa vigilância tem que ocorrer 365 dias do ano. Doutor Jesus, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Sempre que precisar, estamos às ordens para dar esclarecimentos. Antes de concluir o Outubro Rosa, nós vamos lhe convidar aqui para a gente reforçar essas informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Um bom dia. Bom dia.